A sabedoria de Abigail, uma mulher que mudou o rumo da história com fé e prudência. Você já se encontrou em uma situação em que sentiu que o caos estava prestes a acontecer, mas, mesmo assim, soube agir com sabedoria? Já percebeu como uma atitude certa, no momento certo, pode evitar um desastre? Hoje quero compartilhar com você a história de Abigail, uma mulher pouco mencionada, mas cuja coragem e prudência trouxeram paz em meio ao conflito. Abigail era casada com Nabal, um homem rico, mas insensato e grosseiro. A Bíblia o descreve como alguém que era duro e de difícil convivência, enquanto Abigail era uma mulher sábia, de bom senso e muito bonita. Apesar de viver em uma relação difícil, ela soube manter sua integridade e agir com sabedoria quando uma situação delicada colocou todos ao seu redor em risco. A história começa quando Davi, antes de se tornar rei, estava fugindo de Saul. Durante esse tempo, ele e seus homens protegiam os rebanhos de Nabal no deserto, garantindo que nada fosse roubado ou danificado. Quando chegou a época da tosquia, um período de celebração e fartura, Davi enviou mensageiros a Nabal, pedindo provisões para seus homens, como uma retribuição pelo cuidado que haviam oferecido. Nabal, no entanto, respondeu de forma rude e desprezou o pedido de Davi, insultando-o e ignorando o que ele e seus homens haviam feito. Essa atitude de Nabal foi um grande erro, pois provocou a ira de Davi. Ele reuniu seus homens e decidiu atacar Nabal e tudo o que ele possuía. Agora, imagine a situação. Um desastre estava prestes a acontecer. Mas foi nesse momento que Abigail entrou em cena. Ao saber do ocorrido, ela rapidamente tomou uma decisão. Sem contar a Nabal, Abigail preparou provisões generosas, pães, vinho, carne, grãos e frutas, e foi ao encontro de Davi. Quando Abigail encontrou Davi, ela desceu do seu jumento, se prostrou diante dele e falou com humildade e sabedoria. Ela reconheceu o erro de Nabal e pediu que Davi não manchasse suas mãos com sangue, lembrando de que Deus o havia escolhido para ser rei e que ele mesmo traria justiça no tempo certo. As palavras de Abigail tocaram profundamente o coração de Davi. Ele reconheceu que, graças à sabedoria dela, ele havia sido impedido de cometer um erro grave. Ele aceitou os presentes, agradeceu pela intervenção de Abigail e voltou para o seu caminho em paz. Pouco tempo depois, Nabal soube do que havia acontecido e teve um ataque que o deixou paralisado. 10 dias depois, ele morreu. Abigail, então, foi pedida em casamento por Davi e se tornou sua esposa, mostrando que Deus honra aqueles que agem com sabedoria e fé. Agora, pare e pense comigo, quantas vezes nos deparamos com situações que parecem estar fora do controle? Às vezes, pode ser um conflito em casa, no trabalho, ou até mesmo dentro de nós mesmos. A história de Abigail nos ensina que, mesmo em meio ao caos, podemos ser instrumentos de paz e mudança, se agirmos com sabedoria. Abigail nos lembra que, mesmo quando estamos rodeados de pessoas difíceis ou de situações complicadas, não precisamos ser definidos por elas. Ela vivia com um homem insensato, mas isso não a impediu de ser uma mulher íntegra, cheia de discernimento. Também aprendemos que a sabedoria nos leva a agir com rapidez e decisão, mas sempre com humildade. Abigail não hesitou em preparar os alimentos e ir ao encontro de Davi, mas também não o enfrentou com arrogância. Suas palavras foram cheias de respeito e bom senso, o que fez toda a diferença. Além disso, a história de Abigail nos ensina a confiar na justiça de Deus. Ela sabia que Davi seria o rei escolhido por Deus e lembrou a ele que não precisava manchar suas mãos com vingança, porque Deus mesmo cuidaria de tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Se você está enfrentando uma situação difícil hoje, lembre-se de Abigail. Deus pode usar sua sabedoria, humildade e fé para transformar qualquer cenário.
Não importa quão caótico ou impossível pareça, Ele é capaz de trazer paz e justiça no momento certo. Quero te encorajar a buscar essa mesma sabedoria e a confiar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem fora de lugar. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a força transformadora de uma atitude sábia. Porque, assim como Abigail, você também pode ser um instrumento de paz onde quer que esteja.